Olá, prezados. Então, estamos aqui para mais uma aula do mini curso sobre derivada fracionária. Hoje nós vamos finalmente apresentar uma definição de um tipo de derivada fracionária, que é a derivada fracionária que nós trabalharemos nesse mini curso. A derivada fracionária segundo Caputo. Lembrando que na literatura temos várias formas de se calcular derivadas fracionárias. Temos a derivada fracionária segundo Caputo, que é a que vamos apresentar aqui. Mas também temos a derivada fracionária segundo Riemann e Wille. Temos a derivada fracionária de Weyl e de outros tipos também. O espectador interessado pode me procurar, que eu passo referências com outras definições de derivadas fracionárias para vocês terem em mente. Então, segundo Caputo. Por que essa derivada fracionária tem vantagem na física em particular? Porque nesse ponto nós destacamos o seguinte: a derivada fracionária de Riemann e Wille de uma constante, se derivar uma constante em ordem fracionária na representação de Riemann e Wille, não dá zero. E a de Caputo, a derivada fracionária de uma constante, dá zero. Por quê? Porque a derivada fracionária, segundo Caputo, é uma integral fracionária de uma derivada de ordem inteira, conforme nós vamos definir aqui. Então, a definição. Vamos colocar a definição aqui da derivada fracionária segundo Caputo. Definição. Seja beta pertencente aos complexos, tal que a parte real de beta seja maior que zero. Tomando n como sendo o menor inteiro maior que a parte real de beta, isto é, a parte real de beta está entre n-1 e n, né? Porque se n é o menor inteiro maior que a parte real de beta, então nós temos essa desigualdade. E ainda, tomando ni tal que seja igual a n menos beta, ou seja, zero menor ou igual a ni menor que 1, menor ou igual a 1. A derivada de ordem beta de f de x, de uma função f de x, com x maior que zero, denotada por esse dzão de beta, é definida como sendo então d de beta aplicada em uma função f de x é igual a integral de ordem i da derivada enésima da f de x.
o que nos dá o seguinte: se n-1 foi menor que beta, beta é menor que n, temos que a derivada de ordem beta de f de x pode ser escrita da seguinte forma, lembrando que esse símbolo de i de ni é a integral fracionária segundo Riemann-Wille. Então vai ser n menos beta 0 a t de derivada enésima da função f de tal sobre t menos tal elevado a beta mais 1 menos n de tal. E se beta for igual a n, ou seja, o beta for um inteiro, nós temos que a derivada de ordem beta de f de t, né, f de x, essa é a própria derivada que a gente conhece tradicionalmente, da f de x. Tá? F de x. Se a gente usou x aqui, temos que usar x aqui dentro da integral também. Aqui. Só uma correção. Tá? Então essa é a definição. Né? Vamos fazer um exemplo para fixar essa definição. Exemplo. Vamos calcular, seja f de x igual a x elevado a alfa. Calcule a derivada de ordem beta de x elevado a alfa. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quem é o menor n, né? Tal que a gente tem um n que o beta é o menor inteiro maior que beta, né? Então, nós podemos escrever então o seguinte, né? Que a derivada de ordem beta de x elevado a ni vai ser igual ao quê? Né? 1 sobre função gama de n menos beta, tá? Aqui é alfa, perdão. De n menos beta, a integral de 0 até t, 0 até x no caso, mais um probleminha aqui, 0 até x, de quem? A derivada enésima de f de tal, tá? Derivada enésima de f de tal. Então, vamos pegar x elevado a alfa e derivar n vezes, né? N vezes. Vou colocar assim. Derivada enésima de x elevado a alfa, que multiplica 1 x, né? Menos tal. Aqui eu troco x por tal. X menos tal elevado. X menos tal elevado a n menos beta menos 1.
de tal. Certo? Bem, gente. Aqui eu tenho o seguinte. A derivada de ordem n de um t elevado a alfa, eu vou derrubando o alfa, né? Derrubando, até chegar no seguinte. N menos 1, n menos 2. Perceba, a derivada segunda seria o quê? N vezes n menos 1, no caso, alfa, né? O alfa que está caindo. Alfa menos 1, alfa menos 2. Pensa, a derivada segunda cairia até aqui. A derivada terceira cairia até aqui. Então, a derivada de ordem n vai cair até menos n menos 1. Então, mais 1 aqui. Concorda? Certo? Tal elevado a alfa menos n. Certo? X menos tal, n menos beta menos 1 de tal. Certo? Então, a derivada de ordem beta, x elevado a alfa, ia ser o quê? 1 sobre som gama de n menos beta. Aí eu vou colocar para fora isso aqui. Alfa vezes alfa menos 1 vezes... Faltou os 3 pontinhos aqui, né? Alfa menos n mais 1 integral de 0 até x de tal elevado a alfa menos n x menos tal elevado a n menos beta menos 1 de tal. Bem, agora façamos o seguinte. Aquela mudança de variável que a gente está acostumado a fazer. Seja z igual a t tal sobre t. Ou seja, tal igual a tz, o que nos leva aqui d tal é igual a t dz. Quando colocarmos tal em evidência ali dentro do... t em evidência ali naquela expressão aqui, na integral, vamos ficar com o quê? Vamos escrever aqui. Beta. E vamos ficar com tal alfa menos n, né? Tal n menos beta menos 1. Então vamos colocar aqui tal elevado a 1. Então aqui vamos ficar com alfa menos beta. Opa, t elevado a n menos beta. Do lado de fora da integral, né? Desculpa, x elevado a aqui sobre x. Coloquei o x em evidência, né? Com essa mudança, a nossa integral vai ficar o seguinte. X elevado a alfa menos beta do lado de fora, que vai ficar de 0 até 1. São as mesmas mudanças que a gente fez lá atrás. Elevado a alfa menos n, 1 menos e, elevado a n menos beta menos 1 dz. Com isso, vamos ficar com alfa menos 1, alfa menos n mais 1, sobre a função de gama de n menos beta,
x elevado a alfa menos beta. E aqui é a função beta de quem? Lembrando, p menos 1, q menos 1, né? Então, de n menos beta e alfa menos n mais 1. Certo? E a relação entre a função beta e a função gama, posso usar alfa menos 1, pontinho, 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 alfa menos n mais 1, aqui gama de n menos beta, aqui eu posso ver como gama de n menos beta, gama de alfa menos n mais 1, sobre a função gama da soma dos dois aqui, né? Quando eu somar os dois, vai ficar alfa menos beta, né? Alfa menos beta mais 1. Esse aqui, vezes x elevado a alfa menos beta. Esse aqui cancela com esse. Esse aqui cancela com esse. E teremos o seguinte. A derivada fracionária de beta x elevado a alfa vai ser igual ao quê? Alfa vezes alfa menos 1 vezes alfa menos n mais 1 vezes a função gama de alfa menos n mais 1 sobre a função gama de alfa menos beta mais 1. Fica como exercício vocês mostrarem que dessa equação que está aí, você pode escrever o seguinte, usando a definição da função gama e a sua notação, sua relação fatorial, você pode escrever isso aqui como função gama de alfa mais 1 sobre a função gama de alfa menos beta mais 1 x elevado a alfa menos beta. Ou seja, você tem que mostrar que esse produto aqui nada mais é que isso aqui. Então, fica como tarefa aí para você fazer. Então essa é a derivada fracionária de ordem beta de x elevado a alfa. Vamos fazer uma ilustração aqui. Calcule derivada de ordem meio de x ao quadrado. Então, aplicando o que a gente já conhece, acabou de mostrar aí, derivada de ordem meio de x ao quadrado, não para a gente calcular aquilo tudo de novo, basta usar essa equação já pronta, vai ser função gama de 3 sobre função gama de 3 menos mais 1, 4. 4 menos meio. 4 menos meio fica igual a quanto? 4 menos meio fica igual a 7 meios, é isso mesmo? X elevado a 2 menos meio. Ou seja, a derivada de ordem meio de x ao quadrado é igual a função gama de 3, que tem que é o 2 fatorial, função gama de 7 meios, você pode colocar em termos de raiz de π, né? X elevado a 3 meios. Tá? Uns itens para você mostrar. Essa demonstração disso aqui é trivial, né? Propriedades aí da derivada, né? Fracionária.
tiver uma derivada de ordem beta de f mais ou menos g, colocar um AF mais ou menos BG, onde A e B são números. Isso é a derivada de A vezes a derivada de ordem beta de f mais ou menos B, a derivada fracionária de ordem beta de g. Tá? Agora, e a regra de Leibniz? Ela não é válida. Ela não é válida para a derivada fracionária. Então, encontre a regra de Leibniz para a derivada fracionária. Esse vai ser um dos objetivos de uma das nossas aulas mais para frente. Escrever a regra de Leibniz para a derivada fracionária. Mas a aula que vem nós vamos discutir a transformada de Laplace de uma derivada fracionária e já resolver uma equação diferencial usando derivada fracionária, aplicando em física. E depois nós vamos discutir isso aqui, como fica a regra de Leibniz. Então é isso. Espero que tenha entendido. Até a próxima. Abraço.